Olá, meus amigos. Meu nome é Luiz Carlos, sou delegado de polícia aqui no estado de São Paulo. Estamos juntos aqui no curso Aprovar. Vamos caminhar no sentido de alcançarmos juntos os nossos objetivos. Gostaria de pedir que vocês se inscrevam no nosso canal no YouTube, no curso Aprovar. Deixem lá o seu like, porque assim, com a inscrição no canal, terão a possibilidade de receber os nossos materiais. Nós estamos aqui nesta oportunidade com o objetivo de tratar de um assunto específico, que seria um questionamento que é muito comum em concurso público. A questão é a seguinte: seres humanos podem ser objetos materiais de furto? Olha só, uma questão que num primeiro momento, meus amigos, pode parecer uma coisa simples, fácil de resolver, mas que demanda, um certo cuidado. Por quê? Veja só, o crime de furto, como nós sabemos, está definido no artigo 155 do Código Penal. Mas olha só, o que diz no artigo 155 do Código Penal? Ele diz que comete o crime de furto aquele que subtrai para si ou para outrem coisa alheia móvel. Veja bem, o questionamento diz respeito a seres humanos. E isso nos remete a verificar, meus amigos, se seres humanos têm a natureza de coisa. E logo nós vamos perceber que não, Objeto material da conduta é justamente a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. Como o ser humano não tem a natureza de coisa e sim de pessoa, naturalmente nós vamos responder que o ser humano não pode ser objeto material da conduta de furto. Agora veja bem, o que se deve ter atenção é que o ser humano pode sim ser objeto material, melhor dizendo, de outras condutas criminosas, como por exemplo, o sequestro previsto no artigo 148 do Código Penal, como por exemplo a extorsão mediante sequestro, prevista por sua vez no artigo 159 do mesmo Código Penal, e até mesmo a subtração de incapazes, que é prevista no artigo 249 do Código Penal. Agora veja só, meus amigos, passando por esse primeiro questionamento, o que vale ser ainda questionado nesse mesmo ponto seria, por oportuno, se pode ocorrer a subtração de parte de ser humano enquanto integra. Olha só que nesse ponto o examinador estaria aumentando o grau de dificuldade do questionamento. Veja só a sutileza da questão, a subtração de parte de ser humano enquanto integra. Veja só, nessa questão, o cuidado que temos que ter é que o ponto não seria o furto. O crime nessa hipótese não seria o de furto. Vamos citar como exemplo uma pessoa que tem subtraído, que tem cortado o seu cabelo. Isso é comum, a exportação de cabelos para outros países com a finalidade de abastecer as empresas de perucas, assim como também cabeleireiros que fazem implantes capilares. Veja só, meus amigos, o corte de cabelo de pessoa para esse fim comercial, na verdade, caracteriza o tipo penal de lesão corporal e não de furto. De modo que a resposta a esse questionamento quanto à possibilidade da subtração de parte de ser humano enquanto integra não caracteriza o furto, e sim lesão corporal. Veja só,
Eu concito vocês, meus amigos, a que nós possamos fazer ainda um novo questionamento ainda dentro desse ponto. Esse novo questionamento diz respeito ao seguinte, acompanhe comigo. Seria possível ocorrer o furto de tecido humano que não integre o corpo? Veja que num primeiro momento nós questionamos sobre a possibilidade de seres humanos serem objeto material de furto. Verificamos que não, porque ser humano não é coisa, é pessoa. Verificamos no segundo momento que a subtração de parte de ser humano, enquanto o integra, verificamos que possibilita o crime de lesão corporal, como no exemplo do corte do cabelo. Agora veja, nesse outro ponto, nós estamos colocando a possibilidade ou não do furto de tecido humano que não integre o corpo. Veja só, acompanhe comigo. Nesse caso, imagine você o sangue humano armazenado num banco de sangue. É tecido humano que não integra mais o corpo, está armazenado num banco de sangue. Pode haver a subtração desse material? Se houver a subtração, caracteriza o crime de furto? A resposta é positiva. Havendo a subtração de tecido humano, né, tecido que não integre o corpo, né, caracteriza de fato o crime de furto. Agora veja só, meus amigos, o que é importante frisar com relação a esse ponto seria exatamente o seguinte. Imagine você que num procedimento cirúrgico, durante um procedimento cirúrgico para a extração do apêndice do paciente, o médico resolva, né, de forma sorrateira, sem autorização, aproveitando-se daquela cirurgia, extrair um rim daquele paciente com a finalidade de transplantá-lo em outra pessoa. Se o médico age dessa maneira, qual o crime que nós teremos? Furto? Pense bem antes de responder. Veja só, meu amigo, minha amiga que nos assiste, que nos dá a honra de estarmos juntos. Em verdade, nesse caso específico, nesse último exemplo em específico que eu menciono, se numa cirurgia para a extração, exemplificamente, de um apêndice, o médico se aproveita e, sem autorização, extrai um rim ou um outro órgão qualquer de um paciente para a fim de transplantá-lo em outra pessoa, nesse caso, o crime cometido não é o de furto do artigo 155 do Código Penal. Não é. E qual é o crime? O crime, nesse caso, meus amigos, é um crime específico da Lei 9434 de 1997, no seu artigo 14, a lei que regulamenta o transplante de órgãos no Brasil. Por isso, o que você tem que estar atento nessa questão seria com relação à finalidade do agente. Se a finalidade do agente for a de subtrair, extrair aquele órgão ou tecido humano da pessoa para transplante em outrem, o crime não será o de furto, e sim o do artigo 14 da Lei de Transplante de Órgãos, da Lei 9434 de 1997. Meus amigos, era esse o assunto que eu queria tratar com vocês nesse nosso primeiro encontro, nesse nosso primeiro momento, que nos dá a honra de nos assistir. Fique conosco, dê um like no nosso site no YouTube, para que você possa continuar recebendo os nossos materiais e assistindo às próximas aulas. Um grande abraço a você.